A terceira temporada de Westworld já começou, na verdade a gente já tá esperando o segundo episódio, mas eu resolvi falar agora sobre algumas teorias que pipocaram na minha cabeça enquanto eu tava assistindo a estreia. Eu não vou fazer uma análise porque é bem provável que você já tenha visto várias reviews aí pelo YouTube. Eu vou comentar sim alguns pontos, mas é mais pra situar vocês nas teorias e não ficarem tão perdidos nos detalhes. Afinal de contas, esse é o charme de Westworld. Então, vamos pro vídeo. Começando, é claro, pela Dolores. No final da segunda temporada, a Dolores, no corpo da Charlotte que ela recriou dentro do parque, consegue escapar levando outras 5 pérolas consigo. Ainda na segunda temporada, ela traz o Bernard de volta à vida e nesse momento ela já tá de volta ao seu corpo original. Nós vemos que a Charlotte também tá nessa cena, mas e aí? Quem são os hosts que ela levou pra fora de Westworld? Bom, a primeira opção é que seriam os integrantes do grupo do Wyatt. Ou seja, Clementine, Angela e talvez até outros personagens que não tiveram tanto destaque nas 2 primeiras temporadas, mas que podem ganhar força na terceira. A Clementine se tornou uma das personagens mais admiradas pelos fãs na segunda temporada, então é natural que a produção queira reaproveitá-la nessa nova. Fora que ela também foi muito importante para os planos da Dolores no Westworld, e pode fazer o mesmo no mundo real. Será que é a Clementine no corpo da Charlotte? Mas e os outros núcleos? Nós tínhamos 5. Temos que considerar que um era o Bernard. E a gente vai falar aqui que o outro é o da Clementine. E os outros 3? Será que um deles é o Ted? Aí você vai falar, não pode ser o Ted, porque ele atravessou a porta na segunda temporada. Mas será que a Dolores não conseguiria ter feito um backup da consciência dele? Aliás, a Dolores tem um backup de todo o Westworld, já que um desses núcleos que ela deve ter levado pra fora é o do seu próprio pai, Peter Abernathy, que realmente tinha todas essas informações. Foi justamente por isso que ele foi desativado e a Charlotte queria tanto colocar as mãos no núcleo dele. Mas uma coisa, no começo desse primeiro episódio, a Dolores invade a casa do Jerry e recupera os dados sobre a Delos que ele tinha guardado. Será que esses dados eram meramente corporativos ou ele também tinha alguns backups dos hosts? Agora, indo um pouco mais além, e se na verdade a Dolores levou 5 núcleos vazios para replicar a sua própria consciência? Se for assim, aquela Charlotte que a gente viu na reunião do Conselho da Delos é a Dolores, assim como ela mesma no seu corpo original, assim como aquela réplica do Martin, o segurança do Liam que a gente vê sendo assassinado e substituído no final do episódio. Com isso, teoricamente, a Dolores não precisa se preocupar em esperar os hosts despertarem a consciência, ou mesmo com uma possível traição ou desistência, como aconteceu com o Ted, já que todos os envolvidos no seu plano seriam ela mesma. É interessante que o conceito dessa terceira temporada, a temática, envolve a criação de uma nova raça. Uma raça que quer ser vista como novos deuses para a humanidade. A gente percebe isso no tema de abertura, durante a abertura fica bem clara essa referência a deuses, a criação de uma nova espécie e até mesmo no título desse episódio. Parce Domini vem do latim, é um cântico católico que diz: "Poupe, Senhor, o teu povo, não tenha raiva de nós para sempre." Ou algo assim. Então, transformar a Dolores nessa figura divina, ela basicamente replicar a sua consciência em outros hosts, ou seja, fazer o seu povo a sua própria imagem e semelhança, para mim reforçam essa teoria e faz muito sentido com o que ela quer construir. Bom, nós já falamos do Bernard no começo dessa primeira teoria e por falar no personagem, nós vemos o host tentando recomeçar a sua vida pacificamente em um matadouro nas Filipinas. Nós sabemos que é lá através das placas espalhadas pela cena e faz muito sentido, afinal de contas Westworld fica na China e como a Dolores incriminou o Bernard pelo que aconteceu no parque, faz sentido ele não conseguir fugir para tão longe assim. Um detalhe legal é que ele adotou o nome Armand Delgado, que é um anagrama para Damaged Arnold, ou seja, Arnold danificado. Mas apesar de tentar permanecer fora dos radares, o Bernard é confrontado por 2 colegas de trabalho que descobrem a sua identidade. Assim, ele ativa um modo alternativo e acaba matando seus companheiros, se vendo obrigado a fugir. Bom, nós já tínhamos visto esse estado de análise outras vezes na série, mas o modo como isso foi retratado nessa terceira temporada foi um pouquinho diferente.
Primeiro, que é o próprio Bernard fazendo análise em si mesmo, e pelo que dá pra gente perceber, ele já vem fazendo isso há um certo tempo pra manter um registro e estar seguro de que a Dolores não tá tentando invadir o seu sistema. E segundo, parece que nesse modo ele consegue utilizar o máximo das suas habilidades. Basicamente como se essa fosse a sua versão de fábrica, sem a personalidade do Bernard. Apenas o sistema padrão, e por isso ele age dessa forma mais mecanizada, sem sentimentos, sem expressões. Só que mesmo nesse estado, quando o Bernard pergunta se ele seria capaz de mentir para si mesmo, o sistema dá uma vacilada antes de responder que não. Será que não mentiria? Bom, no final do episódio nós vemos o Bernard tentando voltar para o parque, já que ele diz que tem um amigo que pode ajudá-lo. Mas quem é esse amigo que ficou no parque? Será que é o Homem de Preto? Ele não parecia ser tão próximo do William assim. Será que é o Robert Ford? Aí eu já acho mais possível. No final da segunda temporada, a gente viu que o Ford criou uma cópia da sua consciência de maneira digital, de uma maneira virtual, uma maneira que não falha quando é trazida de volta à vida em um host. Será que é isso que o Bernard vai tentar reencontrar? Bom, com isso, já dá pra gente puxar uma das teorias mais complicadas aqui. E se tudo o que nós estamos vendo nessa terceira temporada é mais uma simulação, e isso inclusive foi profetizado no próprio episódio? Durante a conversa entre Liam, Dolores e os seus amigos durante a premiação, eles conversam sobre como podem estar vivendo em uma simulação. Inclusive, seria muito irônico ter uma simulação dentro de outra simulação, ao se referirem ao Westworld. Ah, mas só por causa disso eles estariam em uma simulação? Não, para reforçar essa teoria nós também temos que falar do Caleb, interpretado pelo querido Aaron Paul. Nesse primeiro episódio, nós percebemos que o personagem não é muito fã dos avanços tecnológicos que o futuro oferece. Ele não usa os implantes da Insight, por exemplo, ele procura algo real em que ele possa se apoiar enquanto tenta superar a perda do seu amigo Francis. Mas o que o Caleb e o Francis eram? Eles eram ex-soldados? Eles eram mercenários? Pelas visões, a gente é levado a crer que eles faziam parte de alguma força tática especial. Mas e se na verdade esses pesadelos do Caleb são os resquícios de uma antiga programação que ele teve? Mais ou menos como as visões da Dolores sobre o Wyatt e da Maeve com a sua filha. E se o Francis foi realocado em outra área da simulação ou mesmo retirado de lá, e o sistema, já prevendo que os hosts poderiam agir dessa maneira, vendo as experiências que eles tiveram com a Maeve, com a Dolores, encontrou um modo de lidar com isso ao transformar essas memórias vestigiais em um trauma na cabeça do host. Aliás, eu tô falando host aqui, mas pode ser que toda essa simulação seja virtual. E é justamente que foi a partir do Ford que eu puxei essa teoria. A gente vê que o Ford, ainda lá no Westworld, lá na segunda temporada, meio que sai da mente do Bernard. É claro que a gente tem a interpretação de que toda vez que o Bernard vê ele fora do corpo, vê ele ali no meio da realidade, é uma alucinação. É o Ford interferindo no núcleo do Bernard. Mas e se a gente realmente tá vendo uma simulação dentro de outra simulação, e a partir disso o Ford consegue sair da cabeça do Bernard e consegue basicamente fazer qualquer coisa, já que ele é um ser virtual. Muita loucura, né? Agora, mesmo que o mundo inteiro não seja uma simulação, tem muita gente realmente acreditando que o Caleb é um host. Uma cena que pode reforçar essa teoria é que no momento em que o Caleb leva os tranquilizantes para os homens do Martin, um dos seguranças aponta a arma para a cabeça dele. E o Caleb diz que não é a primeira vez que fazem isso. O segurança então responde que essa pode ser a primeira vez que alguém acerta uma bala na cabeça dele. E o Caleb diz que o cara também chegou tarde para isso. Ué, o cara tomou um tiro na cabeça? Ok que ele pode ser um ex-soldado, um ex-membro de uma força de elite e já ter sido baleado. Mas na cabeça? Tá bom, no futuro eles podem ter alguma tecnologia, algum avanço medicinal que permita que as pessoas se recuperem de um tiro na cabeça sem nenhum dano. Mas não é o tipo de coisa que a gente vê acontecendo mais comumente com o host. E outra coisa que me deixou bolado foi a repetição do dia a dia do Caleb. Tudo bem, pode ser que a ideia fosse mostrar a rotina dele e até traçar um paralelo com a repetição dos dias que nós vimos na primeira temporada. Até mesmo para mostrar que ele, sendo um humano, e a Dolores, sendo uma host, ainda vão encontrar semelhanças para se identificar. Mas estava tudo tão igualzinho, todas as manhãs, o jeito que o braço dele estava posicionado, a iluminação da janela... Sei lá,
Ah, mais uma coisa. Quando ele usou o aplicativo lá para ganhar dinheiro, o Rico, que é mais um anagrama para Racketeered, Influenced and Corrupt Organizations, uma das missões foi conter um cara completamente alucinado depois de usar uma droga. Acontece que esse cara tinha um terminal. Eu não sei vocês, mas eu não lembro de nenhum humano com um terminal nas primeiras temporadas. É um host convivendo com os humanos fora do Westworld? É um híbrido? Será que o Caleb também não funciona da mesma maneira que esse cara? E por que ele grita pessoas nas sombras? Quem são as pessoas nas sombras? Bom, as pessoas nas sombras eu não sei, mas na cena pós-créditos nós voltamos para um período bem sombrio da nossa própria história e vemos a Maeve no que parece ser um parque com a temática nazista. Se vocês se lembram, no final da segunda temporada, a Maeve foi morta, mas ao que tudo indica, o seu corpo foi restaurado, assim como o seu núcleo, mas ela foi realocada em outro parque. Pelo que dá pra perceber, ela já tá ali há algum tempo, inclusive parece ser uma figura temida. Mas a gente percebe que só agora a sua consciência despertou novamente e ela vai ter que fugir do parque mais uma vez. Eu tô ligado que os trailers já mostraram que nessa temporada a Maeve vai se encontrar com o Serac, o cara que o Martin diz ser o responsável pela construção e o único que entende o que acontece com o Rehoboam, a inteligência artificial suprema e que deve ser um dos grandes focos dessa temporada. Aliás, vocês repararam que o Rehoboam, que também é a logo da Insight, lembra muito o labirinto que a gente viu na primeira temporada da série? Inclusive, na cena em que o Caleb encontra a Dolores no túnel, a gente consegue ver uma pichação do indivíduo despertando no centro do labirinto. Enfim, eu comentei que tô ligado que a Maeve encontra com o Serac no trailer, porque eu não assisti nenhum dos trailers, então só peguei algumas informações de pessoas que comentaram comigo. Eu acho que uma das coisas mais legais em Westworld é você ir encontrando os detalhes em cada um dos episódios, e só no final de tudo você entender o que realmente estava acontecendo, ou ir fazendo teorias no meio do caminho. Também acho que o sócio que falta na mesa da Delos possa ser o próprio Serac, já que nós percebemos que Delos e Insight estão ligadas de alguma maneira. Ou pode ser até mesmo o Homem de Preto. Aliás, como é que o William vai voltar para toda essa bagunça? Bom, talvez no segundo episódio a gente levante mais algumas teorias. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo e se você tem alguma outra teoria que a gente ainda não comentou, comenta aí embaixo. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja... Ah, buguei, eu sou um host. Entendeu, piada? Dá um cortezinho aí. Começando, é claro, pela Dolores. No final da 5 temporada, a sua própria consciência escapa no copo, ela escapa no TED. Fora que ela também foi muito importante para os planos da tecnologia. No Vale do Além, pode fazer o mesmo TED. Será que um deles, TED,